Fala galera, sejam bem-vindos, eu sou o Ramalho, estou aqui com meu amigo Iglis Viana, que vai fechar com a gente aí, vai trazer uma galera do mundo da luta, preparação física, MMA, esportes em geral. Ele é preparador físico, professor de educação física, faixa preta. Sei que tem um esquema aí do negócio do braço aí que ele falou também, mas tá tudo certo. Estou aqui com o meu amigão aí, mestre Renato Domingues, CEO da RD Champions. O Instagram dele é @RDChampionsMMA. Isso aí. E é faixa preta também de jiu-jitsu, né? Quinto grau. Isso aí. E faixa preta de luta livre, entre outros atributos aí que o maluco é pica, é fera brabíssima aí. Pô, convidado também, um prazer te receber aqui, o Cleiton Mangueira. O Instagram dele é Cleiton, @Cleiton com Y, N no final, Mangueira. É CALYTONMANGUEIRA. Ele é professor de educação física, pós-graduado, é campeão europeu, campeão do ranking mundial, campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão de mais de 50 Opens da IBJJF. Isso entre outras coisas aí, porque se eu fosse botar a lista aqui, acho que ia ser 1 hora só de programa aí. Se eu fosse botar o título da galera aí, ferrou mesmo. Quero agradecer a vocês que acompanham o canal. É um prazer ter vocês aqui. Quem puder se inscreve, comenta, xinga só a mim, não a eles, porque não aconselho a xingar eles, né? Galera muito brava aí, muita gente boa. E quem tiver interesse em patrocinar o canal, apresentar um produto, uma ideia, um emprego, um trampo, qualquer parada, é só entrar em contato com a gente através do telefone 975460436. Quem tiver interesse também em participar, seja como entrevistado ou como convidado, vendo como é que funciona, os bastidores aí, é só entrar em contato também através do telefone 975460436. Sigam a gente lá no Instagram, papo0.21, e se puderem, se inscreve no canal. Um grande abraço a todos, vamos começar o que realmente interessa, que é a história da galera. Mestre, conta um pouquinho da tua história para quem não conhece, pra gente começar o papo. Bom, eu faço jiu-jitsu aí há muitos anos, né? Eu tenho, desde 1993, né, estou no jiu-jitsu e tenho uma história dentro da luta, né? Porque eu passei por todas as fases do jiu-jitsu, como aluno, depois me tornei instrutor, professor e também competidor de jiu-jitsu também, né? Sempre fui. E desde 2012 eu estou no MMA profissional, né? Hoje mais full time no MMA, não abandonei o jiu-jitsu, né? Mas eu hoje me dedico profissionalmente ao MMA profissional. Entendi. E aí tudo, né? Tanto na parte de preparação como de gestão de carreira. Isso, na parte geral, do MMA né? profissional completo, assim, treinando atletas e também gerindo carreiras também. Né? Não só dos meus atletas, mas como de outros atletas de outros estados, né? E a gente está ampliando agora para outros países também, né? Para agenciar atletas de fora de outros países. Estou conseguindo já ter esse network aí e a gente está caminhando assim, né? Bem legal na MMA, tá? O trabalho está sendo bem qualificado, graças a Deus. Mestre Cleiton, conta um pouquinho pra gente da história do senhor aí. Cara, a luta sempre fez parte da minha vida. Já comecei fazendo luta na escola, né? Na época, judô, jiu-jitsu, mas depois o que eu me identifiquei mesmo na pré-adolescência foi o Muay Thai. Pratiquei praticamente até hoje, eu faço Muay Thai, né? Graças a Deus. É um esporte que me deu muita evidência, um esporte que realmente me fez despontar para as artes marciais. E nos dias de hoje eu sou grau preto pela Confederação Brasileira de Muay Thai. E logo depois eu também comecei a praticar luta livre, na época era o Vale Tudo, depois migrou para o MMA, depois eu também comecei a fazer a luta olímpica nos 2 estilos, livre e greco, cheguei à seleção brasileira, lutei em inúmeros torneios, depois tive aquela fase de dono de equipe, head coach, treinador de MMA, enfim. Vi a fase também da formação acadêmica, no qual você tem que se preparar bastante, tem que dedicar bastante, horas e horas.
Passei por todo esse processo até encerrar a carreira no MMA, encerrar a carreira em outras modalidades e iniciar um novo ciclo que foi na parte do jiu-jitsu como competidor, no jiu-jitsu no no-gi, onde eu estou até hoje dando gás lá, dando sangue pela arte marcial. É interessante que vocês passaram por todo o processo, né? Desde do garoto, né, que começa na luta e que vai conhecendo, né? Porque tem muitas lutas, e acho que até se encontrar não deve ser uma parada muito fácil assim, você deve meio que testar, até chegar acho que no auge, né? Que você virar competidor e aí começar a agenciar e ver os outros talentos, deve ser bem interessante, né? Bacana. Essa história, essas né? fases todas, né, que a gente passa na luta, é muito interessante. A gente, hoje eu me sinto realizado profissionalmente porque dentro do que eu amo fazer, que é, né, sempre trabalhei com luta, né, eu consegui ver todas as fases passando e hoje eu estou onde eu queria estar mesmo, né, fazendo, me sinto realizado com isso. E vocês já imaginavam isso? Ou foi uma parada que foi rolando e aconteceu? No meu caso, eu desde bem novo eu sabia que eu queria lutar, né? A gente era muito impulsionado na época que só tinha... Não tem jeito, todo mundo fala a mesma coisa, chega a ser até clichê, mas os filmes que tinha da época, principalmente do Bruce Lee, né? E aí não tem como, não tinha muito recurso tecnológico, enfim. E eu sempre gostei de lutar. E desde o primeiro momento que eu cheguei na academia, eu sabia que eu ia me tornar um profissional. Não foi já fácil. Tinha essa parada, né? Já tinha isso tudo em plano, já tinha tudo forjado para que eu fosse um lutador. E, cara, eu tentei aproveitar todas as oportunidades. Tanto que hoje o meu slogan lá da academia eu falo, oportunidade faz o campeão. Porque eu não deixo passar nenhuma oportunidade para que eu possa conseguir chegar no topo. Porque pode ser a única, né, cara? Você não tem tantas chances assim na vida, né, cara? É o que eu falo, é longe, é distante, é cansativo, mas para poder estar aqui hoje, para poder estar falando de tudo que você fez, construiu, você tem que realmente se sacrificar, né, cara? E é isso que a maioria não quer. Pô, vamos fazer uma parada pra gente não esquecer, que eu acho que é fundamental. Pô, faz a propaganda da parada de vocês aí, porque senão a gente acaba trocando ideia e acaba esquecendo. Sim. E, pô, não vamos perder a oportunidade, né? Pô, tá falando de oportunidade, de divulgar o trabalho que vocês fazem aí, cara. Então, hoje eu faço parte de um projeto social, que é a Oportunidade Faz o Campeão. Nós estamos em algumas comunidades desenvolvendo esse trabalho com os professores e instrutores da escola CMT12. Tem um na Vila Aliança, o professor Vanderlan. Tem lá na Vila Kennedy com o professor Afonso. Tem na Vila Vintém. Tem na Praça da Guilherme da Silveira, no qual a gente fornece, né, as artes marciais como uma ferramenta para realmente tirar essas crianças do estado de vulnerabilidade e dar uma oportunidade legal. E além do mais, tem a nossa parte também comercial, fica na academia, na rede de academias I9, na Praça da Guilherme da Silveira e também no Parque Leopoldina. Quem quiser praticar boxe, muay thai, luta livre, jiu-jitsu, wrestling, é só nos procurar. Pode acessar o site cmt12.com.br ou nas redes sociais CMT12 Escola de Lutas. Se quiser, pode entrar em contato através do teu Instagram ou não? Pode, Instagram, telefone. Arroba Cleiton Mangueira ou arroba CMT12 Escola de Lutas. Show de bola. Vai lá, mestre. Então, estou lá no Centro de Treinamento RD Champions, né? Foi aqui em Irajá, na estrada do colégio, número 1243. Nosso trabalho lá voltado para a parte comercial, né? Para a qualidade de vida, através da luta, né? Ensinando aí o jiu-jitsu, muay thai, boxe, karatê, taekwondo, krav maga, tem tudo isso lá na academia. E o trabalho profissional também é feito lá, né? Da MMA profissional, né? De segunda às 10 da manhã. E é isso. Vamos seguir no trabalho. Pode ser pelo Instagram também, arroba @rdchampions. Nosso Instagram é @rdchampionsct. Tá. É o MMA, o profissional. @rdchampionsct. Para aí, Cris. Faz a tua comercial também, pô. Então, bom dia a todos. Hoje é um prazer estar com essas feras aqui. Agradecer ao Marcelo
por colocar o espaço para a gente fazer essa entrevista. É uma entrevista que estava na nossa cabeça há muito tempo, estava no nosso radar, mas é difícil juntar essas duas pessoas. As pessoas podem perguntar por que nesse momento, pelo tempo, dois ícones da luta, né? Mas é o tempo que nós tínhamos, é o espaço, a janela que nós tínhamos entre as competições que vão agora em janeiro acontecer. Eu estou militando lá em Vista Alegre mesmo, aqui estou faço parte da equipe RD Champion, né? Trabalho com boxe lá profissional e a gente faz algumas assessorias com o Renato aí em relação às lutas, né? A gente vai ajudando, né? Dentro da maneira do possível, e consegui montar um estúdiozinho para mim, e onde agora eu estou fazendo algumas qualificações com pessoas, principalmente pessoas que estão saindo de um estado patológico e queiram se recuperar, atingindo uma área que na educação física hoje a gente ainda vive algumas sequelas dos 2 anos que nós passamos, e a gente está recuperando essas pessoas. Nós estamos assim melhorando a qualidade de vida delas, né? Isso está sendo um fator primordial para mim, porque eu tô podendo ter tempo para qualificar o trabalho especificamente para pessoas específicas, tá? E assim, a gente sabe que 1 hora aqui é muito pouco para falar dessas duas pessoas aqui, mas é o que nós podíamos fazer nesse momento. O Cleiton Mangueira está vivendo mais no aeroporto do que em casa. O Renato idem, eu acompanho a luta também do Renato. Só para vocês terem ido, agora em janeiro são 3 lutas internacionais que vão ter aí, no mínimo, que ainda 3 estão confirmadas, né? Falta confirmar uma, né? Depois ele vai poder falar com a gente. Então é o momento que eu tinha para agradecer essas duas pessoas, porque eu entrei diretamente na luta através dela. Na verdade, foram as pessoas que me iniciaram, que me ensinaram tudo que eu sei hoje em relação à luta. Então hoje, mais do que isso, eu estou realizando um sonho de juntar pessoas boas e pessoas qualificadas para falar desse esporte. O mais importante hoje, nós vamos falar sobre treinamento, sobre coisas específicas da luta, vamos falar sobre treinamento de alto rendimento, vamos falar dessa parte psicológica, porque eu estou do lado de 2 pessoas que sabem lutar, 2 pessoas que sabem do que acontece numa competição, de 2 pessoas que sabem como treinar. Então isso não é o preocupante também. Como é que movimenta essa parte emocional? O que um atleta emocionalmente, dentro do que é o mundo da luta, como ele pode se preparar nesse todo? Quais são as pessoas e qual o camp que eles usam para ajudar eles nessa guerra que é o dia a dia, tá? Vamos lá. Tá contigo? Tá comigo? Não, vamos embora? pode Vamos fazer, nessa? eu sei que eu... Então vamos lá. Uma pergunta que vale para os dois, né? A gente está... o Cleiton Mangueira, ele a partir de 2017, ele tinha uma vida de atleta, como o Renato, e em 2017 ele volta com um planejamento de querer voltar a lutar, né? E participar da primeira competição. Essa transformação, ela exigiu uma demanda muito grande, porque eu converso isso muito hoje com o Renato, e a pergunta vale para o Renato também. Como é que você prepara um camp, você sendo coach, né? Isso na minha cabeça ficou muito difícil quando eu fui para o mundo da luta, porque quando eu cheguei lá, eu tinha essas opções, mas eu preferi fazer um laboratório e entrar. Eu cheguei numa época de treinar 3 vezes ao dia, porque eu queria sugar o máximo, que quando eles 2 trabalhavam juntos na época, eu queria sugar o máximo do que a minha preparação física podia acrescentar no mundo da luta. Então vai a pergunta dessa transição do Mangueira, que voltou a lutar, e dessa transição do Renato, que para de ser competidor e vira coach. Então são 2 choques conflitantes, porque você passa a não cuidar de você e cuidar de atletas, mas na cabeça do Mangueira, ele passa a esquecer um pouquinho, não passa a esquecer, não é a palavra, mas ele dá prioridade a ele cuidar da saúde dele para ele ser um atleta de alto rendimento. Isso é o mais importante. Ele voltou em alto rendimento. Então eu queria deixar a palavra com os dois e
e desmistificar pra gente esse cotidiano de você virar a chave, tanto para você retornar a ser atleta, como você sair de atleta e realmente, eu vou esquecer um pouquinho de mim, porque não tem como você hoje abraçar as duas coisas, você professor, mas vou ter preocupação com o que eu vou enfrentar daqui a pouco. Vamos lá? Responde aí, Renato. Então, assim, no meu caso, né, particularmente falando, eu decidi em 2012 empreender, né, ter academia, ter centro de treinamento. Desde 2012 eu tenho, estou nesse meio, né, e hoje eu faço 11 anos aqui na academia, então eu faço 11 anos nisso hoje, dia 7. Pô, que maneiro. Hoje eu digo que faço 11 anos aí, pô, no meio, né, então, da minha decisão. Eu, né, pô, competi jiu-jitsu e sempre dei aula, sou professor de jiu-jitsu, né, sempre dei aula de jiu-jitsu, mas quando eu decidi me dedicar à parte de empreender e da parte profissional da luta em si, eu com certeza eu tive que abdicar. A minha ideia não era abdicar de nada. Você é mais novo, tem energia para você falar, cara, eu vou empreender, eu vou treinar alto rendimento, vou treinar atleta, fazer campeão. Vai abraçar o mundo, né? Só que chega uma hora que não dá, entendeu? E as coisas foram acontecendo pra mim, por isso que eu falo que eu fui entrando na MMA, que foi o momento certo que eu entrei. Porque eu vinha assim na batida de competição de jiu-jitsu, e formar atleta campeão, e tudo aquilo ali. E eu falei, cara, eu vou... agora assim, chegou uma hora que não deu mais pra mim. Eu falei, ou eu vou dedicar a parte da academia, onde eu tenho que ter, né? Pra eu ter o trabalho que eu tenho hoje, eu tenho que ter a academia, que é minha, então eu tenho que encaixar isso tudo. Eu falei, cara, eu não consigo nem mais ser nada. Competir, pra mim, é uma coisa que eu gosto, a gente sabe disso. Aí teve um ano aí que eu falei, cara, vou lá fazer uma força, vou competir. Aí eu lutei bem, mas tipo, falei, cara, eu nesse mês da luta, eu falei, cara, eu vou... Aí comecei a deixar outras coisas de lado. Então, tipo, as atividades que eu tinha na parte da tarde, eu já tava deixando de lado. Aí de manhã eu dava o treino, treinava junto, lesionava. Um tempo difícil, e tal. foi a lesão. Foi uma coisa muito difícil. Eu falei, cara, porra, eu tenho que priorizar. Eu gosto. Hoje, no momento, pra mim, eu não consigo falar assim, eu Renato, vou parar e vou competir direto, né? Eu gosto, mas eu tenho que ter prioridades hoje na minha vida que me tiram disso. Então, pra tu, tu conseguiu dar aquele... Pô, foi bom até aqui, mas daqui pra frente eu vou... Não tô dizendo que nunca mais vou fazer, sim, porque é uma coisa que ainda corre em mim, entendeu? Por eu estar no meio, por eu gostar. É uma coisa que eu vibro com isso ainda. Mas hoje, no momento, pra mim, eu tô priorizando mesmo a minha carreira profissional, entendeu? Eu tô priorizando isso. Então essa foi a minha transição. E aí, Mestre Cleiton? Então, sem querer, o do Renato já... Eu e o Renato foi o oposto, né? Ele era competidor e depois parou para se dedicar na parte de empresarial, para cuidar dos atletas. Eu passei por todo esse processo aí que ele vem passando agora e nunca deixei de competir. Só que teve um momento que eu comecei a trabalhar numa instituição no qual eu tinha que me dedicar bastante, né? Era um tempo muito integral, tomava muito meu tempo esse trabalho. Eu só saía de casa cedo, voltava muito tarde, e aí acabei que deixei um pouco de lado a parte da competição de alto rendimento. E aí foi um momento que eu acabei saindo desse trabalho e precisei virar a chave, né, cara? E eu falei, pô, cara, não vou ficar parado esperando as coisas acontecerem. A saúde acaba ficando deteriorada um pouco, querendo ou não, você fica ansioso, você fica meio preocupado, de repente você não sabe diagnosticar, mas pode ser até uma depressão, enfim. E eu acho que eu estava me sentindo um pouco assim, faltava alguma coisa na minha vida. E foi que eu decidi a me inscrever na competição, que é o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, no caso era o Sekimono, no Gi. E em menos de 15 dias eu resolvi me inscrever, tive uma semana, um treino para fazer, uma coisa de louco, super acima do peso, sem responsabilidade de nada.
e parti para a competição com aquele espírito do guerreiro, né? Tem até uma máxima que diz: você tem que sempre estar pronto, mais preparado. Eu acho que naquele momento eu estava pronto, mas não preparado. E fui para a luta. Achei que eu tive um bom resultado, por pouco eu não cheguei na final, cheguei na semifinal, conquistei o bronze, mas é que eu sempre conto para algumas pessoas que vão escutar essa história, que eu sempre relato. Foi um momento assim de muita alegria para mim, porque eu ficava assim, vendo o pódio, né, as lutas acontecendo, os pódios acontecendo, eu falei, poxa, Senhor, eu quero só uma medalha daquela e chegar no pódio, porque eu sempre fui muito competitivo. E aí fiz a primeira luta, fiz a segunda, e na terceira luta, que foi a semifinal, eu parei na semifinal e fiquei no pódio, no bronze, com bronze. Cara, foi um momento assim muito de felicidade, né? Eu falei, caraca, eu voltei, o braço todo duro, todo inchado, eu não conseguia nem falar direito, mas muito feliz, tirei muitas fotos, fiquei uma semana perturbando no Instagram e divulgando a felicidade. Só que aí depois vieram os amigos, né, e falaram, cara, você, um amigo como o Igor está aqui do meu lado, o Renato, pô, você pode dar muito mais, cara, você tem muito mais lenha para queimar aí. Então, veio o período de final do ano, em vez de eu estar comendo besteira, eu me dediquei à preparação física, comecei com meus treinamentos na praia. E quando virou o ano, né, 2018, eu falei, cara, é isso que eu quero, voltei e engrenei um campeonato atrás do outro e não parei mais. Aí tô aí até hoje. Pô, maneiro. Realmente acabou sendo meio que o inverso, né? A história de um e de outro. Tu vê, é interessante, é muito interessante, porque a gente que acompanha, eu acompanhei muitos dois, assim, são decisões importantes na sua vida para você seguir uma carreira. Verdade. O Renato me contou, você vê, é uma história muito rica. O Renato me contou uma vez que ele teve que fazer 5 lutas direto numa fase da vida dele, porque era o auge dele, ele precisava se testar. E você imagina, isso de repente, de uma hora para outra, você se coloca numa estrada onde eu preciso treinar as pessoas. É muito difícil, Marcelo, você ter um pensamento numa luta e você preparar uma pessoa. É uma decisão que você precisa tomar. Hoje eu trago 2 pessoas aqui que tomaram essa decisão. Você vê, o Mangueira voltou a lutar, não é que ele voltou a lutar, ele voltou a lutar em alto rendimento. Hoje eu posso falar que o Mangueira, desde 2018, tirando 17, que foi a primeira luta que ele não está preparado, que ele não sai do pódio. Ele não só voltou a lutar, ele voltou a lutar em alto rendimento. Então, assim, é importante as pessoas entenderem que para você voltar e você voltar em alto rendimento, você tem que estar com a cabeça muito boa. Para você parar de competir como o Renato competiu e hoje levar... O Andrei é o único lutador hoje na Rússia, se eu não me engano, brasileiro que tem um cinturão. Campeão brasileiro na Rússia, ele mesmo. Entendeu? Então, assim... É uma questão de você realmente entender que nessa preparação você não é mais o foco. Verdade. É uma decisão importante, porque quando você tá lá em cima, você tem o contato com pessoas de atleta é uma coisa, a vida de atleta é outra, você passa a ter uma periodização melhor na tua vida. Até que tu me perguntou sobre isso. Tô até com o Luciano, meu amigo Pio, mandar um abraço para ele aí, lá de Recife. Brabíssimo também, fechou comigo esse ano, foi campeão brasileiro, sul-americano e europeu, viajamos aí direto. Valeu, Pio, ele tá até me dando feedback aqui, que ele falou, não, cara, tem como treinar, lutar, é mais pela saúde física e mental, é isso mesmo. No meu caso, cara, foi muito mais por causa da saúde. Lógico que aí você acaba acendendo aquele lado de competidor, aquela chama, e aí te der a oportunidade você tenta chegar mesmo em primeiro. Então, quando foi 2018, eu ainda não estava ciente que era isso que eu queria, não. Eu tinha uma visita para fazer um primo meu, que é o Marco Bicudo. Hoje em dia ele está morando em Miami, mas na época ele morava em Floripa. E a primeira competição do ano da CBJJ era em Floripa. Aí ele falou, já botou aquela pilha. Sempre tem alguém para botar pilha. Ó, pô, tu foi bem, vem me visitar e aí aproveita, você luta, cara, entendeu? Sim. E aí foi tipo uma venda casada aí. Eu parti para fazer a visita, tinha um tempo que a gente não se encontrava, e me inscrevi no campeonato, deu certo, ganhei peso,
Aí logo em seguida veio outra competição e falou, cara, fica aí, falta uma semana Curitiba. Falei, pô, pertinho, jogo Curitiba. Aí eu tinha que voltar para casa, a outra já era no Rio. Falei, Rio. E tinha um tempo que eu não visitava, eu conheci um outro primo meu da Bahia, já era na Bahia. E aí eu fui aproveitando, visitando a galera. Tem família do Brasil inteiro, pô. E aí foi isso. É um fato interessante, aí você vê a colocação dele, né? Ele foi visitando a família, mas aí quando você vai pra Rússia, você fica quanto tempo na Rússia? Entre escala de voo? Maneiro. 9 dias viajando. 9 dias viajando. Você já nessa empreitada aí. E assim, filho, esposa. Então assim, tradição da família. Você sai, você tá vendo como é que as escolas se encontram em posições diferentes, mas numa demanda muito grande. Então, assim, o que demanda a saúde nisso? Será que eu ficar longe da minha família e competir, a minha saúde também tá legal? Ele tá indo para competir, cara. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Então, assim, quando a gente fala a gente tá em saúde, tá em algumas coisas, mas a gente tá colocando uma situação que o rendimento, ele vai te colocar numa situação que você tem que ficar em primeiro lugar. Ninguém vai para ficar em segundo. Sim. Todos querem o primeiro, né? Então, todos que estão lá querem o primeiro. numa formação diferente. Eu queria fazer uma pergunta para os dois aí nesse momento. O Renato, principalmente, o Mangueira também está muito na ativa. Hoje, na qualificação dos atletas, que vocês, no Mangueira, está passando uma condição de atleta, o Renato numa condição de coach. Na parte física hoje, como é que se encontra o atleta de MMA? Qual é a prioridade que vocês estão dando hoje em janeiro? No teu caso, da tua preparação da próxima luta, e o Renato na preparação dos atletas que vão viajar agora. Como é que se encontra o camp de vocês agora no momento? Fala aí, Renato. O Renato está mais próximo aí de viajar. Então, cara, eu acho que a preparação física é primordial em qualquer esporte de alto rendimento. Preparação física periodizada, né? Aliar ao treinamento em si, treinamento técnico, né, de todos eles. A gente sempre faz o que tem que ser feito dentro do que é padrão, né? Respeitando sempre a individualidade, né, biológica de cada um, né? A gente sempre faz a periodização do treinamento, né? E sempre quando vai chegando um mês para a luta, que é a fase específica, né? A fase de camp, o atleta vem fazendo trabalho de força na parte física lá. E quando volta 4 semanas para a luta, de 4 a 5 semanas, a gente muda um pouco a direção do treinamento, colocando a parte de potência, de resistência, né? A parte onde agrega muito ao treinamento isso, né? A gente faz a fase básica antes para recrutar as fibras musculares, né? Faz o trabalho de força e depois a gente começa a trabalhar em cima da fase específica, né? Que a gente trabalha as fibras de contração rápida. Então, eu sempre respeitei isso, né? Desde que sou treinador, né? Eu sempre respeitei a preparação física. Primordial, falo todos os dias com os atletas da importância disso, ainda mais com uma luta internacional, que você vai lutar lá fora, né? A gente faz a gente hoje bate de frente com uma escola que é referência mundial, que é a escola russa. Se você vê o trabalho que os caras fazem lá, meu irmão, fora parece que a preparação física é em primeiro lugar deles lá. Entendi. Né? Eu já fui em centros de treinamentos na Rússia, surreal. Tipo, o que o cara tem de tecnologia para melhora de performance é surreal. Em todos os sentidos. Nas Olimpíadas eles têm essa parada, né? Inclusive eles aliam muito ao doping, mas tipo, né, falando a realidade aqui. Mas assim, hoje a gente tem talentos no Brasil que batem de frente lá, cara. Não tem que. É difícil? Não é fácil. Hoje, 80% ou mais um pouco dos brasileiros perdem na Rússia por questões físicas. Caramba! A viagem conta bastante, desgaste físico e mental da viagem, né? O psicológico tem que estar em dia para lutar lá, não é fácil, né? E chegar lá 100% sempre, 1000% tem que chegar na Rússia. Então eu acho importante isso. Tu estava me explicando outro dia que tem o evento chamado ONI, né? Que é diferente do UFC, não é isso? Que um perde o ano todo, tem um esquema desse, não tem? O ONI tem só a questão diferente deles, é um pouco a regra técnica dele, ela
vale você dar joelhada no rosto no chão. Ah, A única diferença é essa. E o corte de peso, né? Que é uma diferença de Sim, é uma loucura, você não precisa desidratar. Hoje tem atletas de alto rendimento que ficam 15 quilos acima do peso, batem o peso um dia antes. Aí você tem que desidratar o cara, não tem jeito. entendi. E não vou te dizer, não é um corte, nunca é saudável, né? Eu acho que é bem assim naquela parte, não é saudável, É um choque, né? é o choque que você dá. Pô, Se imagina. o cara for lutar 3 vezes, 4 vezes no ano, o cara corta 15 quilos de uma vez, 15 quilos outra vez, 15 quilos outra vez, e vai indo. Agora no ano não. O ano se enquadra, você enquadra o atleta por uma certa categoria, e você, quando chega no ano, você já faz um exame de urina. Se você já estiver desidratando, ele manda você hidratar e cortar o peso hidratado. Então você corta o peso hidratado, você não corta o peso desidratado. Então assim, você consegue ter mais longevidade, você consegue lutar mais vezes, entendeu? Então assim, a diferença é Preserva um essa. pouco mais o... Preserva um pouco mais. Isso dá diferença na hora Saúde. da preparação? Dá bastante, Dá pô. bastante, né? O cara tá em shape, o cara tá sarado, tá em shape. Isso aí Eu fiz. Hoje a Júlia está designada a um outro preparador físico, que é o Santana, que é um cara também altamente qualificado. Eu fiz os 2 camp delas, ela da primeira e da segunda luta, nós tivemos até aqui falando. É uma coisa que você precisa estudar muito. Não é um corte de peso, apesar de você administrar bem, não é um corte de peso fácil. Eu falo isso para todo mundo. Nós nos cercamos de tudo que poderíamos nos cercar. A Júlia, a gente mantinha um percentual de gordura, um percentual de massa magra, eram os exames que a gente fazia mensalmente antes da luta, para saber como ela estava. E assim, foi um resultado muito grande em relação a nós aqui, porque o Renato, quando me chamou, falou assim: o corte lá de peso não é como a gente é o tradicional do UFC. Então a gente vai ter que estudar um pouquinho mais, e foi um momento muito bom nas nossas vidas, porque cientificamente a gente teve que manter a Júlia treinando em alto rendimento, num peso X, para que ela não se machucasse, mas que ela tivesse um rendimento mediante a ela chegar lá e no primeiro exame dela, o cara poderia liberar ela para continuar o camp dela de corte de peso sem que ela hidratasse. Então ela chegou lá com um equilíbrio de hidratação perfeita, com o percentual de gordura ideal e com a massa magra para que ela pudesse recuperar e que ela pudesse ter um bom desempenho na luta. Foi um camp muito interessante esse. Você, Manga, Como é que é, Pacu? como é que você faz aí de que você se cerca, essa fase de você voltar a lutar em alto rendimento, como é que foi a transformação, principalmente nessa parte física e mental tua? Então, cara, eu for ficar falando aqui ano a ano aqui, porque eu acho que cada ano foi um momento diferente, né? Cada ano são competidores, são inúmeros competidores, e aí você tem vários tipos de experiências durante um ano. Tem questão de alojamento, questão de viagem, questão de local. Então, assim, esse ano agora para mim de 2022 foi um ano assim, talvez que eu mais competi. Eu calculei ali, só na IBJJF foram 32 competições. Caraca. O ano todo. Porque eu estou juntando assim, quando é a categoria peso absoluto. E não foi fácil. Eu me lembro que eu estou desde final de agosto até agora, a primeira semana de dezembro, eu fiquei fora de casa. Fiquei, tipo assim, eu viajava ao final de semana, chegava, passava 1 ou 2 dias, embarcava de novo. Tinha período que eu ficava 15 dias fora. E praticamente assim, cara, eu falei pro Iggs, tem a preparação física, tem um lado mental, mas tem muito lado psicológico também. O psicológico mais conta porque eu acho que tem um momento também que você vai com muito coração, porque não dá tempo. Praticamente meus treinos, eu não vou ficar fazendo aquele clichê que eu sou super atleta, que às vezes é uma utopia, porque tem um momento que não dá, porque você viaja bastante, então acaba sendo meu treino é a própria luta, em algum momento. Lógico, vai começar a temporada, você faz toda aquela preparação, faz o campo, mas chega um momento que o negócio engrena de uma forma que você não tem tempo nem de se preparar.
Então acaba sendo o meu treinamento a luta, porque eu sei que eu vou lutar. Lutei no domingo, eu vou embarcar na segunda, vou retornar na segunda, chego no Rio na terça ou na quarta. Eu descanso 2 dias, sexta eu estou embarcando de novo para lutar no domingo. Então praticamente foi o descanso da luta de domingo e você luta de novo. E aí, a viagem também cansa, né? Não, foi desgastante pra caramba. Eu olhei agora aí os trechos que eu fiz, cara, foi muito sacrificante, não é fácil. E aí quem tá do outro lado, ele não acredita. Eu sofro muito por isso. Devido a eu chegar em algumas competições de primeiro lugar, tá sempre no pódio. Quando eu chego na competição, as pessoas às vezes falam assim, já ganhou, daqui é medalha. E eu falo, caramba, mal ele sabe que eu tô aqui adrenalizado e não é fácil, né? Tem que respeitar também o adversário. E, pô, cara, só quem tá no nosso lado aqui, quem é atleta, ele pode falar, o Renato, aqui o Willis podem falar que não é fácil, a gente pode abdicar de várias coisas. É a família, é o seu próprio negócio, é o seu trabalho, é as pessoas que você tem que dar satisfação. Cara, é o aeroporto, é a viagem que atrasa, é o local que você se hospeda, o local que você está em torno, é toda a adrenalina para chegar ao ginásio, o dia da competição. Mas, cara, isso aí pra mim é lazer, porque é o que eu escolhi para fazer, então essa parte aí eu até tiro de letra. Mas que realmente não é fácil, não é fácil. E tu tem alguém para fazer essas paradas pra você ou você que faz mesmo? Que faz como ver passagem, ver o local para hospedar. Então, eu esse ano, graças a Deus, cada ano que vai passando, é que a gente fala, né? Filho feio não tem pai. E aí, como você vai se identificando, vai ganhando, as pessoas às vezes tornam-se mais público, né? Então você conseguir despertar algum interesse. Hoje, eu, graças a Deus, na hora de viajar, eu conto com o apoio da MLX Turismo, né, e Viagens. Aí essa parte eu já ligo lá pro meu amigo. Pô, pode fazer uma propaganda deles aí, vocês estão te dando uma força. Eu tô falando que olhando pra você, mas falava cama. Não, vou falar aqui da MLX Turismo de Viagens, que, poxa, eu acompanhei bastante agora alguns casos, né, de pessoas enganando, né, os atletas, destruindo o sonho, né? O pessoal parada, querendo viajar e não encontra uma agência de viagem. Inclusive o Renato agora que está sempre viajando, pode me ligar aqui, ó. A agência de viagem vai te dar um desconto bom. E você ter alguém de confiança é muito difícil. Então a parte dessa parte de viagem, eu posso contar com a MLX Turismo e Viagens, que sempre pontualidade, respeito, segurança, os caras resolvem pra mim. É MLX? MLX Turismos e Viagens. Depois salva lá, fala com meu amigo Marvin, quiser ver o Mundial do Mengão lá em Marrocos. Aí sim. Então assim, cara, o atleta, até o Igor me perguntou, o atleta de alto rendimento, para ele conseguir, ele realmente tem que encontrar uma equipe multidisciplinar, cara. Se você não conseguir fechar com uma equipe, você falou, pô, sozinho é praticamente impossível. Hoje eu consigo ter a parte da prevenção de lesões, né? No começo a LV 360 me ajudou muito. Se eu ligar, eles me ajudam até hoje, mas graças a Deus eu não tive muitas lesões. Mas a parte de fisioterapia e massoterapia, hoje eu conto com a minha amiga Gisele Araújo, que é lá de Padre Miguel. Ela que me ajuda, quando eu chego das viagens, me salva. Às vezes ela fala, você não vai lutar. Eu falei, eu vou. Aí ela, então me ajuda. Aí ela, não tem jeito. Então, a parte de nutrição é com a Rita Cadiz. A doutora Rita Cadiz, estou com ela há mais de 10 anos. Sempre me deu aquela força. Se não fosse, né, os conselhos também dessa parte aí de nutrição, não seria fácil chegar. Pô, é toda uma equipe, cara. Eu não posso deixar de agradecer o Xandão Lanches, que sempre esteve comigo desde a minha volta no meu projeto. São 6 anos.
Mas ele faz só meu... Esse é um dos mais... Xandão. Esse é o dia da Clínica festa, né? Caminho. Esse é o que vai contra a o nutricionista. dia- Não, mas o meu sanduíche lá é preparado, filé de frango. É sim. É igual esse aqui. dobrado. É igual esse aqui. Ô rapaz, se for contar o trabalho, que eu tive a oportunidade de trabalhar com os dois, né? Pô, cara, os caras pegam firme, né? Os caras são... Aproveitar Eu então que eu tô professor acabando errado. de falar aqui. Fala logo a equipe toda que me ajuda, porque, galera, não é fácil. Como você conseguiu competir 32 vezes, não sei o que, no ano, ganha isso, ganha aquilo. Então, MLX, eu não posso deixar de agradecer a Menu Poker do meu amigo Pablo, Menu Poker da Barra, Copacabana, a Menu Poker de todas as filiais. Mandar um abraço pro Davi, que é o dono da franquia, me tratou super bem em Balneário de Camboriú. Então, essa galera que chega junto comigo, que se não fosse eles, é muito difícil, cara. Então, assim, a parte da preparação física, eu conto o meu amigo lá de Curitiba, sempre me ajuda, o Guilherme Correia, o cara que treinou lutadores do UFC, ele sempre tá me dando consultoria. Eu faço consultoria aqui com o Ignis também, a Rede Academia 9, que sempre tá me apoiando, onde eu tenho minhas filiais. Pô, eu conheci um cara hoje, esse final de ano agora, sensacional, que é o Dr. Luiz Carlos, cara, que ele sem me conhecer direito, falou, não, tô na tua causa. Então ele vem me ajudando bastante, lá de Paulo de Fronten. Cara, pô, meu primo Bicudo, lá da Reason Grace, lá de Boca Raton, no qual a gente faz a parceria até hoje, é meu primeiro faixa preta. Pô, cara, me ajuda bastante. O mestre Erma, mestre Robson Bandeira, os caras a gente não pode esquecer, né, cara? Porque você tem que ter sempre gratidão a quem te ajuda. Então, tem um pessoal agora que está cuidando do minha rede social, que é Visual Media. Então, eu tô meio tentando me organizar realmente para poder estar onde eu estou e não sair do topo. Então, Realmente essas pessoas, profissionalizar mesmo a parada, né? se não fosse essa galera, seria difícil. Dá Então, trabalho, não dá? Dá trabalho, Então, porque esse é o trabalho. Esse papo de hoje mostra que para você ser atleta de alto rendimento é uma gama de coisas que estão em volta, né? Eu queria fazer uma pergunta para o Renato. O Renato tem uma situação hoje que ele tem, eu não sei precisamente a data. Ele vai viajar com um atleta chamado Paulo Laia. Esse atleta, ele requer uma atenção importante, é um camp difícil, eu participo dele. Aí já sai do Mangueira, que é atleta que conduz esse processo todo, passa para um cara que vai conduzir. Agora, qual o diferencial disso? O Paulo Laia, ele precisa de outros atributos para treinar ele, porque ele não escuta, ele não fala. E esse garoto vai para os Estados Unidos agora, numa competição importante, lutou para estar nesse esquema, nessa competição. Como é que está sendo essa preparação, Renato? Como é que você está conseguindo envolver ele? Como é que está preparando ele? Eu faço parte do camp do Paulo desde que ele entrou na academia, e teve uma situação interessante que eu vou passar para o Mangueira também. Nós fomos para uma luta e a um determinado tempo a gente estava conversando dentro do carro, nós cruzamos o olhar, eu e o Renato, nós fizemos uma pergunta: o que se passa na cabeça dele agora nesse momento? Porque Mangueira, como atleta, a gente está aqui, está indo para a luta, a gente está conversando, está falando algumas coisas. O que passa na cabeça desse cara até chegar lá? Então, como é que você entra psicologicamente, fisicamente, tecnicamente na cabeça desse cara? O Paulo, a gente faz um trabalho com ele já de um bom tempo, de 7 anos juntos aí. Ele não nasceu surdo, né? Ele pegou meningite aos 7 meses de vida, né? E perdeu a audição com isso, né? Mas é um cara vencedor demais. Até algumas pessoas perguntam: pô, como é que você fala com ele? Como é que você passa algo para ele? Eu falei: cara, eu passo algo para ele naturalmente.
eu trato ele como uma pessoa normal, eu trato ele diferente. Eu já trabalhei com várias pessoas com deficiência, né? E sempre tratei normalmente, né? Assim, mas como é que já me perguntaram, Renato, você fala com ele em sinais? Eu falei, cara, eu não sei falar língua de sinais. Fui na faculdade de língua de sinais, mas não aprendi. Tem que ser, né? Mas eu eu sou muito gestual com ele, né? Muito gestual mesmo, de fazer um comando para ele e ele dentro do cage consegue visualizar esse comando. Ele não tira a atenção da luta e olha pra mim. Uma coisa muito, é só quem tá ali no ring que vai ver isso aí. É uma conexão, né? É uma conexão muito maneira. Interessante, cara. Ele faz um lance com o olho, cara, que é impressionante. Ele tem uma visão periférica muito... a visão periférica dele é surreal. E assim, a gente tem uma conexão muito forte, um entrosamento, né? E é um garoto que ele veio assim, cara, ele tem um potencial enorme. E ele veio lá de trás comigo, né, cara? Ele assim, veio subindo, ele veio ganhando o espaço dele, ele veio atingindo. Hoje, a preparação dele hoje, a gente está só ajustando o que tem que ser ajustado, porque eu não tenho assim, eu sempre falei pra ele, eu falei, cara, uma vez a gente teve uma experiência com ele de, chega lá no cage lá, passa pra ele uma estratégia específica, não dá certo. Entendeu? Então assim, o garoto tem muito ímpeto, eu procuro passar sempre confiança para ele, para que ele possa se desenvolver e soltar ali. Entendi. Tratar ele normalmente, ele se sente uma pessoa ali importante ali em cima, ele dá o melhor dele. Hoje ele reconhece o potencial em que ele está sendo, entendeu? E ele, para você ter uma noção, hoje quase 100% do MMA mundial, o cara só faz uma luta na noite, ele fez 2 para ganhar a vaga nesse evento que é a PFL, que hoje é um evento, ele está sendo concorrente do UFC, ele hoje está sendo assim, um dos maiores do mundo, né? Ele vai, se ele conseguir ganhar as lutas que tem que ganhar, ele está concorrendo a $1 milhão. Caramba. Então assim, vai mudar a vida, né? Então ele já tem a plena consciência disso, né? E eu faço com ele o que tem que ser feito de uma forma muito natural, entendeu? Muito natural. Agora a gente estava na academia mais cedo lá agora, fazendo parte física, né? Foi descansar, treinou a semana inteira, já se conscientizou mesmo que é um atleta de alto nível, né? E aonde que ele está, entendeu? Então esse é o diferencial dele, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se, por exemplo, o garoto que vai ver a entrevista aí, fala, eu quero essa parada para mim. Se vai conseguir ou não, ninguém sabe, mas eu quero tentar, quero botar a cara. Como é que faz isso? Eu costumo dizer uma frase, no tempo que eu tenho de luta MMA, que o MMA é pra quem quer, é pra quem sente vontade. Eu sempre falo isso lá pro pessoal. Às vezes chega muitos caras lá na academia e os caras, eles acham que simplesmente eles vão fazer um treino de parecido com um treino comercial, mas não é, né? O alto rendimento em si, ele requer uma demanda muito grande de energia, de doação em si no treino, né? E eu sempre aconselho os caras que o cara não pode ir cego pro MMA, o cara tem que sair de uma luta, ele tem que sair do jiu-jitsu, do muay thai, do kickboxing, do boxe, ele tem que ir lá com alguma qualidade. Ele não pode chegar cego no treino do MMA. O treino é profissional. Então eu mentalizo desde o cara que nunca lutou, que é um amador, até o real profissional, que todos são profissionais. Então meu treino, eu enquadro todo mundo como profissional. Sim. E essa é a consciência que o cara tem que ter. Ele não vai chegar lá como aventureiro. Um monte chega como aventureiro. Quando vê qual o tamanho do bicho que está lá dentro, aí já pula fora. Mas essa que é a realidade. Fazer até uma interrupção aí nas palavras do Renato. Quando a gente trabalhou junto, chega a ser até engraçado agora ele falando isso, de brabo. O começo, né, Renato? Sim. Ele era um paizão. Continua sendo um paizão, mas de outro jeito agora. Só pra quem quer, né? Porque, esse cara aí, ele dava almoço, ele dava, na verdade, era suíte, né? Pensão completa, né? Café da manhã, almoço e janta pro atleta. Quarto com ar-condicionado. Quarto tinha ar-condicionado, cama aí. E tinha gente... É maneiro, mas custa, né, cara? Meu irmão, e aí quando a gente fez a parceria para eu trabalhar com ele
na parte de cuidar do MMA, a gente batia de frente várias vezes, né? Porque falava assim, cara, o treino é 10 horas. Olha o cara chegando, saindo do alojamento, quase 11, o cara ainda se coçava todinho, se espreguiçava e falava, eu já tô descendo, já vou descer. E o treino começa pegando fogo. Aí eu falava assim, pô, Renato, esse cara aí não serve não. O cara veio lá da cidade dele, vai conhecer a praia, primeira vez aí, ó, já tá, depois aqui é só é só degrau. Aí, não, o cara é bom, o cara é isso, o cara é legal. Ele olhava que achava o cara legal. O cara falava assim, senhor, não senhor. E graças a Deus hoje ele sabe quando o cara vem pra treinar, né, Renato? Quando não vem, a gente bateu muito de frente sobre essa parte aí. Porque, cara, o pessoal, às vezes eu sempre falo, o pessoal pensa que luta é parque de diversão. Então, ainda mais agora, nessa época de rede social, o cara vai lá, eu já vi um atleta fazer uma luta amadora, escuta a história, parece até que é brincadeira. O cara faz a luta amadora, o cara luta com a caneleira, às vezes com capacete. E aí na hora de comemorar ele corre lá pra cima do cage, ele tira o capacete, tira a caneleira e vibra lá e ele fala, essa minha luta foi muito dura. Como se fosse a luta de profissional. Pra rede social, filho, ele é o cara da cidade dele, do bairro dele. E na verdade, cara, pra chegar é difícil. Aí a gente tá falando aí, a gente tem intimidade pra falar, né, do Mudim, que é o Paulo. Ele chegou há 7 anos atrás, agora que ele tá despontando. Pô, 7 anos, né? Então eu sempre falo, até a gente que é educação física fala que para fazer um ciclo olímpico é no mínimo de 7 a 10 anos, ou pro cara começar a despontar, não é isso, Igor? Não é fácil, ele veio correndo atrás do. Pô, passando, mora longe, já dormiu na academia, e hoje que ele vai ter uma oportunidade. E aí eu te pergunto pra galera, você quer passar esse sufoco todo, você quer correr esse risco, quer arriscar sobre essas formas de treinamento? O cara não quer, o cara quando toma a primeira porrada ele fala, amanhã eu não volto, ele quer só moleza. Então hoje ele consegue identificar isso, o Ingrid pode falar melhor. Fala, pode falar. Não, eu só queria enfatizar que graças a Deus essa semente que eu deixei na RD Champions hoje é uma coisa que ninguém vem mais pra enganar o Renato, né? O cara só quer as glórias, né? Não quer botar cara mesmo. Ontem eu mandei por coincidência, não foi por... Eu fico estudando todo dia, né? Todo dia eu tiro pelo menos 2 horas para estudar. E me entrou na hora me entrou um vídeo do Marcos Ruas, né? E ele falando que é um vídeo muito antigo, que ele não dá mais aula para atletas, né? Porque o atleta daqui a pouco ele sai, ou ele troca de equipe, e eu vou fazer essa pergunta para eles depois, sem critério, porque a outra equipe ofereceu ou que iludiu alguma coisa, e ele não dá mais aulas para atleta. Então você vê um cara muito renomado, né? Um cara que tem um nome assim absurdo, mas que, por exemplo, estou na frente dos dois aqui, né? Porque eu estou na frente dos dois. Tem que ser muito profissional, Marcelo, porque como eles estão falando, o Renato da preparação, do Mangueira de uma situação disciplinar, porque a decepção é diária. A decepção é diária. Ué, tem quanto que vale o tempo desses caras sim, aí? Sim, cobrar sim, o tempo, sim, tem um sim. tempo para perder com um cara que não vale a pena. Entendeu? Então, assim, o treinador hoje que consegue entrar, que consegue trazer o atleta, entender, e esse atleta entender realmente o que é esse trabalho, é um trabalho magnífico. Os dois, estou aqui na frente dos dois, mas posso dizer porque eu participo ativamente da vida dos dois. E é um trabalho vencedor. Se você vê os números, quantas vezes o Mangueira já saiu daqui para ir para a Rússia com alguns lutadores que aqui no Brasil, pô, cara, quando eu teria uma oportunidade dessa? O próprio Andrei, a gente conhece o Andrei de muito tempo atrás, né? Hoje é um cinturão na Rússia. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês dois. Nós citamos alguns professores antigos, né? Uhum. E vocês... o Renato vem de uma escola de muito nome, que é o Jiu-Jitsu Jeff Team, é um professor Júlio, que eu também tive chance de conhecer, um cara magnífico,
Mangueira já teve uma escola, passou muito tempo pela Carson Grace, se eu não me engano, foi isso? Grace Barra, né? Então, a gente sabe, né? Eu acompanho todos os preparadores físicos que você imaginar hoje no mundo da luta, e eles estão super certos quando falam que o gás da luta é treino. Mas os métodos de treinamento eram outros. Alguns a gente se copia o que é bom hoje, mas eu queria perguntar a vocês hoje, qual o diferencial hoje mesmo do MMA a nível de preparação física e a nível, a gente chama de emocional? Como eu falei para você, lutar, vocês dois sabem lutar, mas qual o nível hoje que o atleta precisa atingir para trabalhar em alto rendimento? Tá? Qual o atleta diferencial hoje que você possa jogar ele? Você falou uma coisa interessante, que às vezes você não dá nem tempo de treinar, mas você chega lá. Renato, às vezes dá tempo de treinar, o cara chega lá e trava. Então, quais são as mudanças, vocês até mesmo como atletas e hoje como treinador e como a volta de atleta, qual foi a mudança principal para o atleta hoje de rendimento, de alto rendimento, para ele despontar? Se vocês quiserem citar alguns atletas que sejam um cara completo, que hoje atinja essa complexidade física, mental e técnica. Então, como falar para você, a verdade, o atleta ele precisa se conhecer. Primeiro ponto, eu acho que ele tem que se conhecer. Que às vezes ele essa parte que você falou assim, travou. Na verdade, ele ainda não se conhece. O trabalho principalmente do MMA, que fiquei muito tempo à frente, né? Tô até pensando em fazer uma luta, recebi uma proposta. Ao vivo agora, hein? E isso aí, cara, tá mexendo com a minha cabeça diariamente, eu não sei nem o que eu faço. Mas eu vou precisar da ajuda do meu super preparador físico. Um só volte, o outro não. Os dois voltando a ser atleta não dá não. Então, cara, primeira coisa eu falei, né? O atleta precisa se conhecer. E eu acho que o Renato deve até concordar. A sintonia entre o coach e o atleta tem que estar em primeiro lugar. E os dois precisam estar falando a mesma linguagem. Porque se o cara já se acha autossuficiente, eu sou brabo, ou então eu não vou treinar hoje porque eu fiz preparação física, estou cansado. Se ele não tiver uma sintonia com o coach, o que vai acontecer? Algum lado vai sair perdendo. E geralmente no momento final, na fase final, que mais precisa do atleta ser exigido, é a hora que às vezes lá que a gente fala na televisão, o cara virou fio, o cara entrou em overtraining, ou ele não fez a parte específica que ele tinha que fazer porque ele realmente ele abdicou naquele momento. E aí eu vou te falar inúmeras coisas que podem acontecer, que o cara não chega no ápice, né? Primeira vez o cara nunca lutou, e aí depois que ele ganha uma ou luta duas, que ele começa a mudar de fase, aumentar o nível, aí sabe o que acontece? Ele arruma uma namorada. Ou ele nunca namorou porque antes ele queria aquele movimento ali. Sim. Ele queria ele queria aquele status, ele queria chegar naquele lugar. Então ele foi com mais afinco. Depois que ele chega, não tem jeito, aí ganha duas, três, like, e aí arruma a namorada. Isso é um dos primeiros fatores, porque aí começa a ter a interrupção, ele começa a não ouvir mais o coach. Eu estou falando isso de uma forma assim porque eu acho que vai atingir muitas pessoas. O cara não é que toda namorada vai destruir, não. Até me perdoe as mulheres chamar de machista. É porque a maioria levanta, mas tem a minoria também que derruba. Então às vezes aí não é nem por culpa às vezes da mulher, é por culpa do cara mesmo, que ele está deslumbrado, ele nunca viu, enfim. E ele perde essa oportunidade, ele começa a perder várias horas de treino. E depois tem um fator também, às vezes, que o cara sente a saudade quando ele vem de fora, às vezes, ou ele não está próximo da família, ele acaba também sentindo um pouco dessa carência, chega algum momento. Então, tudo isso vai tornando uma parte psicológica que vai juntando uma coisa ou outra, e no final isso aí pode ser assim, que possa vir a destruir, né, o que o cara está construindo na carreira dele. Mas, cara, tem atletas que ele chuta o balde, passa por cima disso aí. E aí também vem o fator de realmente se dedicar, perder horas e horas. Poxa, é tão difícil. Hoje eu fico olhando o Renato
perdendo até o cabelo, coitado. E depois você olha aí, vê os vídeos dele antes e agora. Às vezes eu tô viajando e tá em, tipo assim, né, fora de horário, né, em relação ao Brasil. Aí eu olho, ele tá acordado, 3 horas da manhã. Não, que não sei o que, eu tô tirando o peso aqui do cara. Pô, então assim, o atleta ele também tem que ver que a gente também tem uma vida. Só que a gente deposita tudo neles e às vezes ele não deposita tudo na gente, entendeu? Porque o cara não quer deixar de curtir um samba, um pagode, um baile. Ele não entende que aquilo a gente está falando pro bem dele. O cara começa a andar com outros amigos e aí não vem treinar por causa disso. Então, cara, é muito difícil. Não é fácil realmente ser um atleta de alto nível. Aqueles que chegam, a gente precisa realmente dar parabéns, porque, cara, é sensacional quando você vê que o cara se dedicou, e aí no final os braços são erguidos, aí que começa a contar a história. Ó, a história desse cara aí foi de superação. É interessante isso que você está falando, porque são características e situações que não são só do esporte. Às vezes o cara tem um negocinho dele ali, aí ele começa a ver o negocinho, ele vai trabalhando, se dedica, acorda todo dia cedo, vai trabalhando, o negocinho vai desenvolvendo, de repente alguma distração dele tira do que fez aquilo evoluir, porque ele só evoluiu por causa do trabalho que ele teve. Aí tira o foco dele, pronto. É o suficiente. Eu estou tentando até falar de uma forma mais fácil, assim que a galera possa entender, porque a parte de falar um pouco assim até da parte técnica, né, de treino, de tudo isso que acontece nos bastidores, aí que entra, é mais difícil mesmo de falar do atleta, para ver quem quer mesmo ficar sobressair sobre isso. Não é, Renato? Então, eu costumo dizer que a parte mental do atleta, né, a gente cuida muito disso. Não é fácil você hoje, para ninguém, né, que trabalha com alto rendimento, né, porque eu falo para as pessoas, cara, a gente está lidando com o ser humano. Está lidando com o ser humano, cara. Então, assim, pô, irmão, é difícil, cada um pensa de uma maneira, mas eu sempre consigo passar para ele, que às vezes até eu falo de forma mais ríspida com a pessoa, né, mas meu irmão, porra, vambora, fala mais ríspido mesmo no dia a dia ali. Uhum. Mas não é porque você quer o mal dela, mas eu tô falando aqui agora, você fala assim, o cara acha que você tá dando uma ideia no cara, eu quero o mal do cara. Não, irmão, eu quero que aquele cara chegue ali. Claro. E não é fácil, eu falo pros caras, mas eu tava falando, pô, o cara sai lá, irmão, hoje eu trabalho com atletas, cara, que vem de estados assim, irmão, os caras não tinham uma oportunidade lá, e hoje tem aqui. Né? Então, assim, eu tenho atletas hoje que vieram do Acre, do Amapá, de Minas, do Ceará. Então, assim, eu admiro muito esses caras, mas é o dia a dia ali que você tem que estar trabalhando o mental dele pra luta, é diferente. Eu falo para pessoas, eu cheguei na MMA lá com a galera, pô, eu vou me doar o MMA, vou treinar, ser alto rendimento. Meu irmão, eu falo pros caras, vamos passo a passo, não é tão assim como você está imaginando que é. Eu costumo dizer isso pros caras direto, irmão, porque às vezes o cara acha que, porra, eu treinava assim na minha academia em tal lugar e tô chegando aqui, vai ser a mesma coisa. Não é. É outra parada, entendeu? E você lidar com o ser humano todo dia, meu irmão, é complicado. Por isso que alguém falou, pô, não é fácil. Pô, não é fácil mesmo, pô. Não tem como ser fácil. Porque, porra, você imagina só, todo dia de manhã, você tá lá, eu tô lá com os caras na academia, entendeu? Ama aquele garoto lá, irmão, entendeu? E tá ali, às vezes chega um, desabafa, chega outro, você tem que ir vendo. A minha fadiga hoje maior é mental do que física. E na verdade o que mais a gente vê é gente com talento que não deu certo, né? Mas porque o cara às vezes não tinha essa parada da disciplina. Eu vou te dar uma experiência nova que eu tive agora essa semana. Eu recebi uma atleta lá na academia e ela foi procurar, não, eu queria treinar aqui, eu vejo o trabalho de vocês, não sei o que, eu queria treinar MMA pro pessoal. Aí ela virou e falou pra mim, ela falou, pô, mas eu quero só aprender, eu não quero estar aqui pra aprender, me doar aqui, mas eu não quero hoje competir. Mas por que você não quer competir? Porque eu não sou capaz, porque eu não tenho cabeça. Porque um treinador meu falou que eu não sou capaz. Eu falei, você é capaz. Você não foi trabalhar para ser capaz. Uhum. Você não foi trabalhar para ser capaz. Então, às vezes, o que a pessoa acha que está treinando alto rendimento não está.
Entendeu? Entendi. Então a pessoa chega lá, porra, eu não sou capaz, eu não sou o quê. Então até nisso você tem que trabalhar. Tem pessoas que chegam com a autoestima baixa. Então assim, você tem que entregar pra ela algo, mostrar pra ela. E é aquilo, cara, você lidar com sonhos, né, cara? Você lidar com sonhos. Hoje a pessoa, pô, Renato, não sei o que, tem que expandir. Não. Aqui a gente consegue ajudar muita gente. Entendeu? Já tive, claro que a gente tem decepções no meio do caminho, normal. Eu hoje só agradeço pelas decepções que eu tive na minha vida, profissional. Só agradeço. Porque, pô, amadureci pra caramba com isso, cara. Amadureci. É vida, né, cara? E não deixei de acreditar no ser humano. O mais importante é que eu acredito no ser humano até hoje. Falei isso por isso outro dia. Tem uma menina vindo agora, aí, porra, na terra, a garota tudo de longe e tal. E, bicho, eu continuo acreditando no ser humano. Não é possível que, pô, meu irmão, tem gente que passou ali, você ajudou fulano, ajudou Beltrano. Cara, eu dei, mas tipo assim, pô, pra mim foi bom pra caramba. Hoje eu consigo chegar de vários lados a situação. Administrar, fala. Não, eu tô te lembrando que o Renato falando de preparação física e tal, de atleta, tem um lance curioso, logo no começo do nosso trabalho, o Igor participou, aí teve o evento, né, que o Renato fazia na academia, e aí um atleta, a gente chamava ele para vir treinar, ele faltou, sei lá, umas 2 semanas, quase não vinha, uma vez, em 2 semanas veio 2 vezes, e aí quando chegou no dia da luta, ele teve dificuldade para bater o peso, e aí era uma luta até fácil, e ele passou mal no octógono, vomitou pra caramba, não sei o que, e aí a luta terminou empate, mas era pra ser vitória porque ele perdeu o ponto, né? Porque não bateu o peso. E ele pulou em cima do colo do Igres, todo vomitado. Era a primeira experiência do Igres lá na equipe. Aí ele, pô, gostaria de agradecer meu preparador físico, Igres, não sei o que. Aí eu falei, não escreve isso, apaga isso aí. Você não vem queimar o filme do meu amigo, não, porque o que você fez aqui foi vergonha. Você vomitou em cima do octógono porque você não estava preparado. Aí teve uma confusão do carão, o cara não entendeu o meu lado da crítica. Sim. Mas Porque pra quem entende, né? que eu quis falar para ele que ele precisava treinar mais e ele poderia ter uma performance melhor. Mas aí teve esse momento aí e logo depois ele realmente caiu nos braços do Igor de preparação física e fez uma luta maravilhosa, de alta performance depois nos próximos eventos. Não sei se você lembra disso. Parece incrível, mas eu tô trazendo à tona um assunto complexo hoje, de um cara que voltou a ser atleta, de um cara que administra esse trabalho, porque, por incrível que pareça, eu já fui a um evento, o Renato acho que estava comigo, que o atleta entrou os 2 atletas, fechou o cage e o cara pediu para abrir, para sair. O cara pediu para sair no momento da luta. Existem outras histórias nos bastidores, né, de atletas até famosos que antes da luta teve uma dificuldade de subir com todo um aparato preparado fisicamente, tecnicamente, com todas as periodizações, tudo pronto, e teve essa dificuldade. Então, algum gatilho, alguma parada aconteceu que cara, o Renato falou uma coisa, eu tenho atletas de todos os estados. Então é o que a gente traz hoje, eu como preparador físico, que eu me dedico o máximo, cada um tem uma maneira, o cara vem do Amapá de um jeito, o cara é carioca, o cara vem do Acre, o Mangueira vai lutar em Minas, é um cara, vai lutar na Rússia, é um cara, são características diferentes. Gente, é impressionante como esse mundo... eu trouxe eles dois com a experiência que tem e o que eu absorvo o máximo como professor de educação física é que você lidar com o ser humano é muito assim, é de uma felicidade, uma monstruosidade de conhecimento muito grande, porque ninguém é igual a ninguém, preparações diferentes a cada dia diferente. Então acho que assim, esses 2 caras que têm um nível altíssimo, que as pessoas que estejam trabalhando nessa área, que entendam isso, o valor individual, o valor psicológico de cada um, a preparação como tem que ser feita. Cada um traz os seus demônios consigo, né? Com certeza. Deve ter atleta, se eu estiver falando merda, vocês me corrijam,
deve ser atleta que você, de repente, tu tem que, pra ele se ligar, tu tem que dar um esporro, de repente tu dá um esporro no outro, já não pega legal. Cara, a gente tem... Deve ter essa... Marcelo, tem várias essa histórias aqui, a gente né? tem uma situação engraçada. São várias situações, né? E dentre uma delas tem o aquecimento psicológico. Entendeu, cara? É uma coisa muito de momento. O Renato pode falar, o Renato tem um aquecimento psicológico, se ele quiser falar, se não quiser falar, problema dele. Ele tem um aquecimento psicológico que assim, cara, que o cara sente, aquilo é frações de segundo. O cara anuncia lá, Mangueira, tá na hora, ou não sei quem. Cara, tu cruza o olhar com o cara, aquele é o momento. Aquele é o momento. E o Renato tem muito dessa qualificação, né? De fazer esse aquecimento psicológico, que é o chamado na hora pra luta. Eu não sei como é que o Mangueira usa, porque ele vai sozinho. Mas isso tudo, Marcelo, requer muita experiência, requer muito tempo de trabalho. Tem que se respeitar. Eles citaram professores aqui de muito tempo atrás. Hoje existe uma parte científica na luta impressionante, que dá todo o subsídio para que o atleta possa desenvolver, mas sem esquecer a origem de como isso foi formado. A humildade de você ter que ir lá atrás nele, que competiu. Como é que é isso, cara? Como é que na tua época, como é que fazia essa transição, Mangueira? Caramba, como é que foi lutar, fazer um deathmatch lá, aquela luta lá que tu fez lá? O que tu passou naquela hora que aquele monstro estava embaixo de você? E eu só pude sentir isso, graças a Deus, quando eu entrei no mundo da luta, fazendo o meu laboratório. Porque ou eu, assim, na minha cabeça, ou eu cuido de mim para me competir, ou eu vou fazer esse laboratório e aprender tudo que eu posso aprender. Cara, graças a Deus, Deus me deu a chance de me juntar com as pessoas certas. Realmente entendeu? sentir, né? Não é ver. Nossa novinha. Tomei 2 nocautes desses caras, bicho, tu tem noção? Nada Primeiro normal, nocaute que eu tomei em Caxias desse cara, na linha de cintura, me doeu as pernas. Eu falei, cara, como é que é isso? Sabe por que doeu? O cara filmou lá, um amigo nosso, que eu caí igual uma jaca. Então a minha perna bateu de lado. E a outra foi um sparring que a gente foi fazer com esse cara aqui, e eu querendo aprender como é que é isso, cara, como é que é tomar o que é um knockdown, o que é um nocaute, como é que é isso, como é que é apagar, né? E eu passei essa sensação ali. Então eu fui me colocando à prova numa forma de ser, de como esse atleta passa isso, né? E assim, espero que essa entrevista possa ajudar milhões de pessoas que entendam que hoje a preparação física, junto com a experiência, né, junto com essa parte científica que a gente está hoje aí, só vai trazer benefício para o esporte. A gente fala de luta hoje, mas a gente tem várias lições aí de esporte aí, que houve uma transformação nessa galera agora. É importante o que vocês falaram, a pessoa entender que o talento, tem muita gente com talento por aí, para fazer muita coisa, mas é a disciplina que vai fazer a diferença do cara ser o melhor ou não. Porque você vê até lance de futebol mesmo, de música, pô, tu vai em qualquer campinho aí, tu olha, pô, aquele cara ali, não sei porque não foi jogador, não sei porque não deu certo. Pô, às vezes ele faltou a disciplina, às vezes não teve oportunidade. Qual era o teu ritual, Renato, antes de entrar nas competições aí? Oi? Teu ritual, assim, antes de entrar nas competições? Isso que ele tá falando? Do do psicológico? jiu-jitsu, né? Não, você falou como treinador? Como treinador e como lutador. Não, como lutador, cara, eu tava falando pra ele, né? Ele falou, pô, você competiu uma vez 5 finais de semana na faixa roxa, eu tava com a questão psicológica ainda um pouco, tinha que ser trabalhada, né? E na época, porra, como é que eu ia trabalhar? Não tinha psicólogo pra isso. Entendi. Aí eu falei, cara, aí eu tava falando com um amigo meu na época lá que treinava comigo, e falou, irmão, a melhor coisa é tu acabar com essa parada tua aí, eu não tava soltando muito o que eu fazia no treino, eu tava treinando muito bem, mas não soltava nas competições o que eu podia soltar. Aí ele falou, irmão, se inscreve em 5, 6 competições direto, todo final de semana. Aí eu comecei a lutar, cara, direto, isso me fez bem até hoje. Eu falo de pessoas que hoje, por quê? Porque eu comecei a lutar e eu fui trabalhando em si a minha parte psicológica, ganhando lá, perdendo, fui lutando. E aí pra você ver,
Eu tava 4 anos sem competir. Aí em 2019 falei com esse cara, falei, pô, Emerson, eu vou lutar. Ele, pô, meu irmão, tu vai se machucar. Eu falei, não, vou lutar, porra, porque eu tô precisando dar uma soltada, cara, tô muito estressado e tal. Cara, eu consegui controlar a minha adrenalina como fosse medalhou, tantos anos atrás. Maneiro, cara. Se eu te falar que eu não fiquei nervoso, eu estaria mentindo aqui. Que não tem essa parada, o cara pode ser competidor, o que for, ele fica o medo e o nervoso fazem parte. Fazem parte ali do show ali, não tem como. Mas você aprende a administrar isso. A diferença é essa. Aceitar que aquilo é um Tipo, passo, vou te dar um cara. exemplo. Tem atletas nossos, eu trabalhei com um número de atletas que não dormem no dia pro outro da luta. Interessante Ele não isso, performa né? bem. Ele não, treinou, fez Olha o que quê? depoimento. Ele não performa bem porque, porra, o cara treinou pra caramba, treinou, fez tudo certinho, no dia antes da luta o cara não dormiu à noite. Não conseguiu dormir, a adrenalina dele consumiu o cara de uma forma assim surreal. Chegou lá na luta, o cara, pá, vê que o cara tá, vou cansar, o cara não treinou, o cara não cortou o peso errado, não foi. O A último dia. adrenalina consumiu o cara, meu irmão. Entendi. Isso é uma fase preparatória. Por isso que hoje em dia, muitos dos caras que vão do jiu-jitsu, que eu falo do jiu-jitsu por quê? O cara, hoje um competidor de jiu-jitsu, o cara faz 5 a 7 lutas por dia. O psicológico do cara é diferente de um cara que vai assim do Muay Thai. Vou te dar um exemplo. Não que seja melhor, o cara é o melhor atleta, não é isso. O cara faz o Muay Thai, o cara vai lá, ele lutou Muay Thai, sem caneleira, sem nada, só com a luva e pau quebrando, cotovelada na cara, joelho, pá, não sei o que, acabou a luta. Ele só vai lutar depois de 3 meses ou mais. Entendi. O jiu-jitsu, se tu quiser competir hoje, tu compete hoje, sábado. Tem que ter competição. Sábado que vem, tem de novo, domingo, tem competição. A prática, né? O lastro de atleta é muito, o cara vai muito mal pra qualquer situação. Então tu tá sempre competindo, tu tá sempre com a cabeça Acho, voltada pra quanto isso. mais compete, a adrenalina vai Você consegue conseguindo administrar controlar. melhor isso aí. Pô, olha que parada importante Entendeu? que esses caras estão falando. Cara, O isso cara que é atleta. Marcelo, preste atenção, Marcelo, o que esses caras estão falando agora é o pulo do gato, quem estiver pulo do gato, ouvindo. né? Eu, como preparador físico, Realmente. se eu tô do outro lado, eu anoto. Por quê? Hoje, no esporte de alto rendimento, tá passando até isso, eu falei até com você sobre aquela situação daquele ator que tá passando aquele documentário, ele fala justamente sobre isso. Os sentimentos, eles afloram a todo momento. Agora, olha a palavra-chave. Como você vai administrar isso dentro de 3 minutos, 5 minutos de luta? Eu estou no sufoco, como é que eu vou respirar? Eu vou entrar em agonia? Naquele momento eu vou conseguir me controlar? Aí um outro fator que o Mangueira fez a pergunta pra mim, ele falou, porra, como é que você dá isso até como treinador também? Né? Assim, vou te dar um exemplo grande. Eu tenho assim, atletas meus que têm a cabeça fora da curva. Meu irmão, eu tenho o privilégio de trabalhar com caras aí que têm a cabeça fora da curva. Que não é a soberba. É o cara que, meu irmão, confia no seu trabalho, confia assim, irmão, vou chegar lá e vou dar o meu melhor. O cara consegue soltar o que treina. Eu tenho esse tipo de atleta. Já trabalhei com atletas fora da curva, mas que na hora tem um bloqueio psicológico. Entendi. Eu vou te dar uma experiência que eu tive na Rússia, cara, com um atleta que eu trabalhei, não falando dele como atleta, assim, como tecnicamente, como lutador, o cara, porra, o cara chegava na hora do outro, o cara não esquece, a cabeça do cara era muito ruim. A semana do cara era difícil. Ele não dormia uma noite, ele não dormia a semana inteira da luta. Caraca. Então essa cabeça do cara era muito difícil. Falei, irmão, eu vou vir numa situação com um cara muito, muito interessante. Eu cheguei lá no Cazaquistão, meu irmão, Natal, o evento foi no Cazaquistão no Natal, e eu falei, irmão, eu tô aqui contigo, a gente tá lá na luta lá, o cara, eu falei, irmão, vamos, os caras chamaram a gente aquecendo e tal, eu vi o cara aquecendo, e o cara com sono abrindo a boca. Lembro disso. A parte dele já tava acusando já, assim, a fisiologia dele, ele abrindo muita boca, com sono. Eu falei, cara, vamos ativar, ativava ele voltava, daqui a pouco ele caía de novo, eu falei, irmão, esse cara tá com alguma coisa, é a cabeça, não tem jeito. Eu lembro que a gente saiu do backstage assim, fomos pro corredor, quando eu olhei, o ginásio devia ter umas 50 mil pessoas. Lembro disso. Irmão, uma parada surreal, um evento lindo, top, assim, uma iluminação top. Eu falei, irmão, quando o cara chegou, e a gente ficou tipo numa cabana pra entrar, pra lutar, eu e ele. Que eu olhei pra ele assim, e eu comecei a ver a cor do cara mudando mesmo, o cara ficando pálido.
Eu falei, meu irmão, esse cara vai desmaiar antes de lutar, de tão nervoso que ele tá. Eu falei, pô, cara, na hora eu falei, vou tomar uma decisão aqui agora que eu acho que vai mudar alguma coisa, né? Eu falei, bom, eu peguei e coloquei ele de frente pra mim, meu irmão, dei tanto tapa nele, mas no corpo, dei na cara, nas costas dele, bam, 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 e o cara, irmão, ele virou, resumindo, ele subiu pra lutar, ele nocauteou em menos de 2 minutos de luta. E o cara era bem no ranking. E o cara ranqueadaço, o cara bem pra caramba, ele foi lá, subiu, ele chamou muito pesada, e ele já entrou adrenalizado na luta, irmão, que eu já deu assim, parece aquela hora que aquele negócio que eu fiz ali, daquilo, foi né? necessário aquilo ali, né? Então assim, de mão aberta mesmo pra ele sentir que tinha que entrar, irmão, ele entrou. Eu posso acreditar que se a luta fosse se estendendo mais, eu acho que ia dar uma dificuldade, mas irmão, o cara meteu a mão, ganhou, nocauteando mesmo, deu um nocaute, o cara cagou o papel, irmão. Mas ele, irmão, ele botou pra fora ali na hora, chorou, aí depois da luta ele desabou. Mas ele teve uma semana difícil. E na hora foi o recurso que eu tive ali, pra mudar aquela história. Foi a hora que foi sagaz ali. Tive que ser, preciso teve disso. jeito, né? entendeu? Preciso entender que o atleta, quando chega nesse estágio, ele libera um hormônio chamado cortisol. Então, algumas coisas do coração acelera muito, alguns entram em sudorese e assim, são diversas reações. Mas o que chega ao final disso? Há um desgaste muito grande, sem que o cara entre para lutar. Tem até É uma reação fisiológica, né? Sim. O que aconteceu comigo agora sobre o desgaste foi o seguinte: eu comecei, como eu falei para vocês no começo da live, final de agosto, comecei a competir, aí fui para Curitiba, foi rodando todo, sendo que no final a minha competição que eu estava mais focado era o europeu, né? O europeu no Gui. O que aconteceu? Uma semana antes eu lutei, se eu não me engano, foi na Bahia, não, foi Curitiba. E a próxima semana eu ia lutar no Sul, em São Leopoldo. E aí eu falei assim, caramba, vou lutar no Sul e logo em seguida vou pro europeu. O que aconteceu? Minha viagem era na terça-feira, quando chegou no sábado para ir para São Leopoldo, eu ia lutar e da luta ia direto. O que aconteceu? Eu perdi o voo. Talvez eu não sei o que aconteceu, cara. Às vezes assim, o que eu falo pra galera, eu não sei, a galera que tem fé, cada um na sua religião, né? Eu fui pro aeroporto tudo certinho, no horário certo, faltava 20 minutos para embarcar ainda, não sei o que aconteceu. A mulher falou assim, não, já está encerrado o embarque. Falei, como assim? Eu tô aqui, não, já se fechou a porta, o senhor vai no próximo. Aí eu falei, beleza. Quando chegou na hora de ir no próximo, ela falou, como o senhor vai pagar o próximo embarque? É cheque, é Pix, sei que é cartão, né? Quer dizer, eu falei, não. O senhor não falou que não, tem uma taxa de embarque. Eu falei, tudo bem, quanto é? 3.800. Já era para mim no e-mail, para o Rio Grande do Sul, em cima da hora. E eu fiquei me perguntando o que estava acontecendo. Eu falei, pô, o que está acontecendo? Cheguei no horário, era 6 horas o embarque, eu cheguei às 5h40 tal. E aí, resumindo, não fui, fiquei ali sentado no aeroporto um tempão, no Santos Dumont, isolado. E falei, caramba, e o pessoal me ligando da competição, os organizadores me ligando, mas Guerra, não sei o que, vai vir, tá vindo, porque eu tenho uma amizade com a galera. Falei, pô, acabei de perder um voo, tô tentando outro, aí tentei milhas de outro voo, né? Resumindo, fiquei lá umas 3 horas no aeroporto, sentando, olhando pro nada, sem entender e me perguntando, pô Deus, eu queria estar lá, eu acho que eu sou meio fominha de competição, e não consegui lutar naquele dia. Aí que aconteceu? Na segunda-feira eu embarquei para ir para o europeu, que seria na Itália. Aí embarquei segunda, cheguei lá na terça, tal, fiz a ambientação para lutar no sábado. Aí os 2 amigos que foram comigo, mandar um abraço aqui, que é o Braguinha, faixa preta de judô brabíssimo, que a gente chama de samurai, e meu irmão Léo Lustosa. E caramba, chegou lá e os caras me olhavam assim e falavam, pô, você não vai se preparar não? A gente está saindo para correr, a gente está saindo para malhar, a gente está saindo. Falei, cara, eu só preciso descansar. Aí ele me olhou e falou, como isso? Tu vai lutar a maior competição, tipo assim, uma das maiores competições do mundo, e você tá aí dentro de casa, não sei o que. Eu falei, cara, eu só preciso descansar e me alongar, o resto eu faço. E aí, não acredito nisso, porque talvez eu acho que eu tô sempre viajando sozinho,
E aí a galera não tá comigo ali nos bastidores para ver como é o meu esquema. Mas aí eu já tô quase um senhor de idade, tem um fator, né, lesão, tem um fator desgaste. Então, eu preferi não me arriscar. Falei, eu só Você posso se dar conhece, Falei, eu prefiro descansar, que eu tava vindo de uma competição, do que arriscar ali fazer o treinamento. Aí, no dia da luta eu fiz massagem, consegui arrumar um amigo lá, um massoterapeuta, pessoal da equipe lá da Itália. Meu irmão, cara, eu não tô acreditando nisso. E chegou no dia da competição, foi a primeira luta, fiquei, dá aquela adrenalina normal, aquele ambiente, mas passei pela primeira luta, passei pela segunda, e aí cheguei na final. Mas quando chegou na final, eu senti tava muito frio, senti um pouquinho da posterior. Eu cheguei até a conversar com o meu adversário, ele era um inglês. Ele falou pra mim, ok, não sei o que, quer lutar comigo. Eu falei, eu acho que eu não vou lutar. Ele, como assim? Você não vai lutar? Eu falei, não, eu falei pra ele, The Champion, que eu tava me sentindo lesionado. Eu falei, tá bom, segundo lugar, na minha cabeça, tá cansado. Aí quando começou a chamar meu nome, eu falei, tá bom nada, tá maluco, eu vim de longe. Eu não, gastando um dinheirão. Eu falei, não, comecei a me aquecer, E aí, graças a Deus, eu venci. O cara me olhou, tipo assim... Pegadinha, né? Bullshit. Mandou pra mim assim, falou, E aí, depois a gente passou lá, a gente começou a comemorar. Os 3 venceram, né? A gente viajou, ganhamos. Aí a gente com a medalha assim, falou, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu treinei não sei quantos meses, corri não sei quanto tempo, preparação física. Você se preparou deitado, cara. É isso mesmo. É interessante você ver. Mas é porque o que eu falei no começo, não dava tempo de me preparar entre uma luta ou outra, de fazer a periodização. Ou seja, a periodização, no meu caso, é o descanso. Porque eu estou vindo de uma competição. Então, como esse lastro meu físico já está acostumado às competições, que o Renato citou na hora, quanto mais você compete, mais segurança você tem em você mesmo. Então, eu acho que foi esse momento chave aí para mim ganhar essa competição, entendeu? E é interessante que você, tipo assim, se você não se conhecesse, podia pintar um pouco de insegurança. Os caras estão treinando, não, eu fui. A gente arrumou uma academia lá, que é a academia do meu amigo Gustavo Treta, lá da Itália. Grazie mille pela academia. E, cara, o pessoal, vai dar um treino não, vai dar um treino não. Eu cheguei a fazer umas posições, mas eu olhei e falei, não, cara, vou me machucar. Aquele pensamento. E assim, eu investi muito para chegar àquele momento. E graças a Deus deu muito certo. No meu caso, foi o inverso. Eu estou indo até contra aqui os maiores fisioterapeutas, né? Os maiores preparadores físicos, ele estuda bastante. E aí, agora eu até botei uma pulga atrás da orelha dele, mas ele entende que para cada indivíduo. Mas é isso mesmo. A maioria dos treinadores, os professores, ele tem mania de fazer, tipo assim, a forma de bolo. Ele pega aquilo ali e cada atleta vai ser daquele jeito. Não mas assim. Tem a especificidade de cada um, você tem que respeitar a individualidade de cada um e entender e conhecer o atleta. Foi o que a gente fez. Né, a conexão que eu falei com o atleta do MMA, de todas as lutas. Você conhece o cara, eu falei, é o momento. Às vezes às vezes o atleta vai até por osmose, ele entra muito devagar na luta, e quando o treinador dá aquele grito, é a hora que ele acorda. Eu sou muito difícil de ouvir córnea, porque quase eu não tenho córnea. Porque no jiu-jitsu você viaja bastante, aí não dá tempo de você estar às vezes com a pessoa que você... E é muitos amigos que gritam, né? Mas ele grita do seu jeito, para se incentivar, mas ele não te conhece. Sim. Então isso acontece muito. Eu não sei se eu vou deixar até aqui para a galera, se às vezes é uma pergunta assim, para vocês fazerem entre vocês. É uma reflexão. Se quando vocês estão lutando e quando não é um cara que conhece vocês, fica gritando, se atrapalha muito na hora, porque às vezes o cara não conhece seu jogo, né, Renato? O cara não conhece seu jogo, seu estilo. Aí ele vai, como é que o cara vai gritar pra mim? Vai, Mangueira, vai, puxa pra guarda e dá um armeloque, puxa um armeloque voador. Como eu com mais de 100 quilos? Entendi. Não tem como. Então, assim, o cara grita muito na emoção. Às vezes, até quando eu lutava MMA, eu falava, quando vai parente, às vezes até atrapalha, porque fica gritando.
E não é fácil. Eu tive uma experiência assim, meu filho hoje em dia está com 22 anos. Alô, Cleison, um beijo pra você. Ele era mais novo, sei lá, tinha uns 10 anos. Eu levei ele pra lutar, pra ele assistir minha luta de MMA e valia cinturão. Chegou um determinado momento da luta, porque esse dia foi tudo assim, pra dar errado. Choveu muito no Rio de Janeiro, alagou tudo, aí o evento atrasou, ele não chegava. Enfim, aí o carro quebrou, você vai em outro carro. E eu tive que levar ele pra luta. Ele queria ver, eu também queria fazer isso. Tipo assim, pô, meu filho levar a luta, o sonho, né, botar ele no colo e tal. Cara, chegou na luta, tava dando tudo certo pra eu ganhar a luta bem rápido e na hora ele não deu certo. O cara não tava resistindo bem. E teve um momento da luta que eu comecei a apanhar também. Aí tinha só bater, né? E o garoto começou a chorar. Ah, larga meu pai, larga meu pai. Eu falei, caramba. Eu olhei pro cara assim e falei, bate mais. Se tu não bateu, se tu não me ganhar agora, você não ganha mais. Aí o moleque olhou ali chorando, meu irmão. Parece aquele filme, né? Começou a tocar a música na cabeça. Eu virei a luta e consegui vencer, né? E aí depois eu falei, graças a Deus. E eu falei, pô, eu dei o cinturão na mão dele. No meu caso, às vezes levar o parente pra mim me atrapalha muito. Entendeu? Então é isso, é alguns relatos que você tem na luta. Tem, fugindo de um polo para outro, falando de um esporte de outro, há relatos agora, o nosso Rei Pelé que morreu, né? E uma das histórias que se torna comum entre eles, que jogou com ele, é que se o dia que ele dormia, colocava os pés pro alto, né? E todo mundo aquecendo, ele dormia. Falava, não mexe com ele, porque hoje a gente sabe que o dinheiro no final do jogo é certo. Não mexe com ele, deixa ele dormindo aí. Então cada atleta tem a sua... Pode ser considerado até uma forma de meditação, o cara se preparar mentalmente ali, né? Ou não? Mas é uma identificação que o dia a dia vai te dando. Mas assim, uma coisa muito importante que o Renato falou, você precisa respeitar. Não existe mais hoje o treinador que não negocia com o atleta. O que é negociar com o atleta? É escutar ele. Sim. Entendeu? Qual é a vida desse cara, o que esse cara teve? Então assim, assim, eu estou muito satisfeito com as perguntas que eu fiz, porque chegou à conclusão que eu queria que, assim, talvez outros caras chegassem. É entender que o respeito se dá mediante ao trabalho, mas o que a gente pode entender é que nesse mundo da luta, de preparação, todos nós temos um ponto nisso. Então o head coach da equipe hierarquicamente é o cara que manda no planejamento. Eu sou preparador físico, tenho nutricionista, tem todo mundo, então cada um no seu ponto, respeitando a hierarquia da pirâmide. Existe uma pirâmide nisso, onde tem que ser respeitado. E o que é principal, cara, é o que o cara vai te dizer. O atleta às vezes vem com experiências próprias, como esses caras me passaram. Eu queria até fazer uma pergunta pro Renato. Tô tomando teu lugar aqui, Marcelo. Não, pelo amor de Deus. Eu tô curioso para fazer uma pergunta aqui pro Renato, aqui, meu amigo. Pegar, Renato. Não quero pegar, não. É uma pergunta. A gente vai resolver depois. Eu me lembro que a gente brincava muito, a nossa brincadeira da Rússia, né? Quantas vezes você foi na Rússia? Aí, tipo, ele nunca tinha ido e tal. E agora eu acho que ele já me passou várias vezes. E a pergunta que eu queria falar para ele perguntar é o seguinte: como você acha das pegadinhas que eles fazem com os brasileiros em relação na hora de botar para competir? Porque agora, como virou moda o MMA, eu recebo muitas ligações, né, de atletas falando assim, me coloca para lutar, queria lutar lá fora. Eu falei, cara, eu falo isso direto na minha academia, pros alunos. Eu tenho condições de botar vocês para lutar em qualquer hora, em qualquer local, em qualquer evento. Mas basta saber se vocês estão preparados. Está preparado? A gente tem conhecimento, mas às vezes você quer pagar o preço, pagou o preço para chegar naquele local. E aí, em cima de toda a nossa preparação física, tudo que a gente faz, tem aquele fator que os empresários lá dos eventos, né, os promotores, eles botam a gente para viajar, cara, dias fazendo escala. Para realmente, você acha que isso é muito prejudicial ao atleta?
na hora de botar lá pra competir, é uma vantagem que os caras já têm, saem na frente do... A primeira coisa que eu tenho nisso tudo aí, a minha leitura é que a Rússia é um país muito competitivo, né? Então não querem perder em nada. São justos reconhecendo o valor do atleta, eu vejo isso, né? São justos ali, na maior parte das vezes, né? Mas eles não querem perder em nada. O show não é para o brasileiro, o show é para o russo. Então assim, você vai para a Rússia, o cara chega lá, irmão, o cara faz tudo pra você perder. Eu passei uma experiência na Chechênia, pô, irmão. Me conta aí tua escala aí pra ver se foi pior do que a minha. Eu passei uma experiência na Chechênia com o Denilson Trator. Nós fomos lutar no ACA. Aí, pô, tava lá, cara, a gente... Só que era no mesmo quarteirão, era o hotel que a gente estava e o ginásio do evento. Pô, quando a gente saiu, quando a gente chegou lá, todo dia no nosso corredor, tinham 2 soldados do exército da Chechênia, com um fuzil, andando no corredor. Você dentro do quarto ouviu os caras passando no nosso corredor. Entendi. Aí depois, na hora de ir pro evento, nós fomos. Foram 10 brasileiros, então foram 10 brasileiros mais 10 treinadores. Quando a gente foi saindo assim, os caras perfilou todo mundo, o exército na rua lá, cercou o bairro todo, né? Porque tem aquela questão de bomba que foi na Chechênia. Então, irmão, os caras, pô, já cercaram a gente lá, pô, revista todo mundo. Aí, pô, revistou todo mundo, irmão, aquela revista sinistra mesmo. Tinha até aquela detector de bomba, os caras passaram na gente. Caraca. Fomos pro evento, a gente andava mais ou menos, eu acho que uns 800 metros até o local do evento. Só que a neve tava igual a areia de praia. Você tava andando, afundando pela neve. E a gente andando na neve, até lá o evento, chegou no evento lá, aí o abençoado do meu aluno, Denilson Trator, esqueceu o produtor bucal. E quem teve que buscar? Ele já estava focando pra luta, preparado, e faltava acho que mais meia hora para ele lutar, eu tive que voltar no hotel debaixo de neve. Quando eu voltei, os caras do exército ficaram me olhando, quando eu entrei no hotel. Quando eu saí, meu irmão, eu tomei uma... Assim, é da cultura dos caras na Rússia, dá aquela opressão em você. Sim. Mas não todos eles. Pô, já fui num lugar chamado São Petersburgo, que é um lugar maravilhoso. Eu fui tratado de uma forma assim fantástica. Entendeu? Eu fui agora em Samara, porra, muito bacana também. Eu fui em alguns lugares muito legais. Eu fui na Bielorrússia, que é pra mim, pô, os melhores. Que maneiro. Mas os caras, na parte competitiva, eles não querem perder pro brasileiro. O show não é brasileiro, o show é pro russo. Sim. A gente vai lá estragar a festa às vezes, entendeu? É horrível. Mas é pra isso, entendeu? Eu já fui também algumas vezes na Chechênia. Quem vai pra lá, pô, passa sufoco, cara, que é difícil. A escala que eles colocam, eu fui uma vez com o Delcio Heleno, pé de chumbo, mandar um abraço aqui pra ele. Porra, não foi fácil. Os caras mandaram a gente sair aqui do Brasil, sei lá, quarta-feira, fizemos escala pra Portugal, de Portugal para Lisboa, de Porto para Lisboa, de Lisboa para Rússia, depois da Rússia para Chechênia, e chega lá, pega uma van, que são 6 horas na van, cara, e você vai parando em várias províncias, cada 1 hora você toma a dura. Caraca. Ou seja, de 6 horas dura 8 horas, 9 horas, chega extremamente cansado. O atleta chegar lá e ganhar, cara, é muito difícil. Não é fácil, uma jornada mesmo, né, cara? Por isso que eu tava te perguntando, porque, cara, não é fácil ganhar dos russos, né? Pô, é difícil. Tu foi alguma vez lá em Sochi? Sochi eu fui 2 vezes. Evento maneiro também. Bacana, né? 2 vezes em Sochi. O Sochi é local de praia, é litoral. Lá a gente viu o Mar Negro, não tem areia de praia, é tudo pedra, tudo engraçado, o pessoal pega só na pedra. Bota cana, porque eu fui no verão lá. Né? O verão lá é 10 vezes pior do que o verão daqui. É mesmo? Porque o verão seco, não venta, fica até sem ar, meu irmão. Na Sana, porque é um lugar que... Mas assim, é uma cidade muito bonita também. Mas ele também, assim... eu tive muita experiência bacana lá, entendeu? E outros países que eu fui também, né? Que eu achei que não vou só pra Rússia, mas em outros lugares bacanas. Eu fui na Alemanha agora, gostei bastante. Fui muito bem tratado mesmo na Alemanha. Fui em Frankfurt, entendeu? Já em outros lugares também fui muito bem tratado. Mas assim, na Rússia é aquela questão. Os caras não querem perder nem por rir, já querem perder. Sim, Por nada, show pra eles. Cara, eu queria deixar o espaço aberto para vocês aí fazerem mais uma vez o comercial de vocês, os agradecimentos. Agora é o momento de vocês
Eu queria agradecer a todo mundo aí, né, que participou. A você, Marcelo, primeiro aí, no Papo 021. Eu que agradeço. Abrindo mais uma vez a oportunidade pra gente poder falar do trabalho aqui, poder falar da história, né? E agradecer ao Willis também, ao Mangueira, para compartilhar aí os conhecimentos, né? E conta comigo sempre aí. Se precisarem aí, tamo junto, né? Tamo junto na luta, né? Agregando, somando sempre aí, para melhorar tudo aí. Muito Obrigado. E eu vou agradecer aqui pra galera, né? Papo 021, o podcast que mais cresce aí no Rio de Janeiro, a cada vez mais trazendo novidades, entretenimento pra galera. Marcelão e Igor, né? Andando super bem. E tendo essa oportunidade aí, né? De poder estar falando da nossa história. Quanto mais espaço a gente tem, mais pessoas vão conhecendo o nosso trabalho. É muito bacana a gente poder estar aqui falando, né, relatando nossas experiências. Lógico que a gente não conta aqui nem 5%, 2%, se deixar a gente fica horas e horas, porque é uma coisa muito gostosa a gente falar do que a gente gosta realmente. Verdade. Mas eu quero agradecer de coração todo mundo que curte o meu trabalho. Vou agradecer aqui o Kiko, semana passada ele foi graduado faixa preta. Eu fui lá em São Paulo, ele falou, fala que eu fui bem tratado. Foi. Eu estou muito feliz aí pela recepção que eu recebi em São Paulo. Fiquei na academia lá, a Bodytech do Chapéu Dourado. Muito obrigado a galera que me recebeu super bem, Mauro Xuxa, a galera toda de São Paulo. Quero agradecer todo mundo da CMT2 Escola de Lutas, pessoal da filial lá de Volta Redonda, Murilo Filho. Quero agradecer o pessoal da Ison Grace Boca Ratão, Marco Bicudo, lá em Miami. Agradecer as filiais do CTM 112, Parque Leopoldina, pessoal da I9, da Guilherme da Silveira. Cara, ficar aqui e falar o dia todo. Vou logo falar rápido aqui, porque senão vou me cortar. MLX Turismo, obrigado. Conto com vocês esse ano. Menu Poker, melhor restaurante havaiano, chegou para ficar. Vocês que não conhecem ainda Menu Poker, já conhece? Não, ainda Comida não. havaiana, vai lá curtir Shopping Metropolitana. Tô esperando Ou em até Copacabana. agora. Já vamos sair daqui. Alô, Pablo, estamos indo, partindo para aí. Hein? Aí, ó, somos 4, hein? Preparem. Menu Poker, Davi e Pablo. Clínica Caminho, que sempre está me dando apoio. Xandão Lanche, vamos renovar o contrato. Tá sumido, hein? Xandão Lanche. Xandão Lanche. Agradecimento é chamado. Xandão Lanche. Doutora Rita Cadiz. Na minha hora não, pô. Não, vamos hoje lá. Doutora Rita Cadiz. Muito obrigado, mais de 10 anos. Gisele Araújo, minha massoterapeuta braba. Esperando você chegar de viagem pra gente começar o trabalho. Visual Media, cuidando todas das minhas partes das redes sociais aí, show de bola, muito obrigado. Academia 9, Dr. Luiz Carlos, muito obrigado. Guilherme Correia, parceiro lá de Curitiba, meu brother, parabéns, a filhinha tá chegando. Bicudo, de novo, pra você. Não posso faltar que você entrou agora, mandando um abraço. Mãe do Paulo. Mestre Erma, Paulo Lai. Mestre Gordo, Mestre Robinson Bandeira, muito obrigado por que vocês fizeram por mim. Tamo junto. Aí, eu agora. Cadê? Pô, mas Calma aí, calma aí, Peraí. calma aí. Eu tô. Só mais um. Vou agradecer aqui, Testamento, peraí que eu tô agora. Não, tô brincando. Bom, queria agradecer a Deus primeiramente, né, por me proporcionar esse momento agora. Eu tô assim, são meus 2 mestres, eu tinha um sonho, falei com o Marcelo de reunir vocês dois. Agradecer você, Marcelo, pela oportunidade. Agradecer a minha família, que foi uma semana que depois que nós fechamos essa entrevista, eu fico enchendo o saco da minha mulher, fico enchendo o saco do meu filho, né, da minha família. Cara, como é que eu posso melhorar nisso? Eu vivo em busca a todo minuto, de uma evolução como ser humano. Hoje eu tive, além de tudo, estava falando pro Marcelo, foi reunir, o Marcelo ainda não conhecia o Mangueira. Não. Hoje vocês já se conhecem, são 2 pessoas íntegras, 2 pessoas de um caráter único, e eu, graças a Deus, cumpri minha missão aqui no mundo. Foi unir mais 2 pessoas boas, e com essa união pode ajudar mais algumas pessoas. Tá certo? Muito obrigado e fiquem com Deus. Tem que multiplicar mais. Tu multiplicou só 3, tá achando que tá bom?
Não, mas aí... Deus falou crescer e multiplicar. Sim, mas agora você é que não é não, Marcelo? É um Agora passo, né? Calma, fica já nervoso, não bebe água de começa, coco. já começa Não, a não, multiplicar, né? Você não deu nem água de coco pro Marcelo. Que isso, cara. Alô, sanduíche, como é que é? Alô, Xandão. Não é no pra mim, poker, pô. tô partindo, hein? Galera, obrigado aí. Em breve estaremos com novos assuntos, com a novidade de 2023. Torçam por mim, que eu vou trazer muito título pra vocês aí esse ano aí. Valeu. Vambora. RD Champions. Hey. 1, 2, 3. Valeu. Valeu. MT12, Escola de Lutas. Hey, valeu, Atenção, galera. 12. Ah, Atenção, gente. Senhor xerife! isso é ótimo. Essa Galera, foi um boa. grande abraço, fiquem com Deus, casa de vocês. Valeu. Valeu, galera. Valeu. Ai, meu Deus.